E para esse primeiro vídeo de pintura, trago para vocês Dylion, o robô de Jaspion. Fala galera, hoje então vamos iniciar a pintura do Dylion. Vou começar com o primer, vou passar ele no pincel mesmo, não tenho um pincel daqueles bem grandões, então vai esse aqui mesmo, né? Mas aconselho aí que pegue um maior para uma base. Aqui eu só tô colocando o primer mesmo com um pouco de água para diluir. Mexer um pouquinho. E é isso. O primer também não precisa ficar 100% uniforme, tá? Não tem problema se uma parte ficar mais forte, outra mais fraca e tal. Que basta ter a cobertura ali, não precisa ser grossa, tá? Uma cobertura fina, ele já vai fazer o trabalho dele perfeitamente. Então não precisa também focar muito nisso, tá? A parte de baixo da base eu não pinto, porque depois eu colo um EVA para ficar como um antiderrapante, né, na prateleira do cliente, então eu nem foco na parte de baixo da base, tá? Só na lateral e em cima mesmo. Agora, o primer, né, a gente tem que deixar secar, o ideal é de um dia para o outro, né? No mínimo 2 horas, tá? No mínimo espera 2 horas, mas de preferência de um dia para o outro. Agora, sobre a peça, né, o Dylion, eu vou dar o acabamento nele. Notem que tem algumas marcas, né, esses pontinhos que costumam ter por causa do suporte, né, às vezes tem alguma marquinha de impressão, enfim. A gente precisa lixar, né, para deixar um acabamento legal para iniciar a pintura. Então, para lixar, eu utilizo essas lixas d'água. Você compra em casa de material de construção mesmo. Utilizo principalmente essa 240, que é um pouco mais grossinha para fazer as primeiras, né, o primeiro lixamento ali. E depois, para polir, eu utilizo essa 600. Você vai encontrar lixas mais finas e mais grossas, tá? Daí vai a qual você se adapta. Eu gosto de utilizar essas 2 gramaturas. E como o nome diz, né, lixa d'água, então eu vou arrancar um pedaço dela, podem ver que eu já cortei aqui de outros, né? Vou arrancar um pedaço dela e vou lixar embaixo da torneira ali no banheiro mesmo. Já volto com vocês. Bom, peças lixadas, agora eu vou passar também o primer. Mesma coisa, eu vou fazer com o pincel mesmo, para ser mais prático aqui, mas podem utilizar também o aerógrafo se preferir. Agora, né, voltando para a base, vou passar a tinta preta, vou utilizar a tinta da Vallejo e a nanquim. Para quem não sabe, o nanquim ele deixa a tinta mais forte, né, com uma cor mais vibrante, mais, nesse caso de preto, um preto bem preto, né? Então ajuda bastante. E daí eu utilizo ele normalmente como diluente também. Se eu ver que é necessário, eu coloco um pouquinho de água, senão só o nanquim para mim basta, sabe? Eu utilizo aí um pouco mais de nanquim do que de tinta. Bom, essa parte, né, vou envernizar agora, vai de cada um, se você gosta de verniz brilhante, verniz fosco. Eu, na base, gosto de verniz brilhante, então vou passar esse aqui da Acrylex, que é o meu preferido. Ele não é barato, ele é um dos mais caros, se não o mais caro, mas ele é muito bom. Ó, é sempre bom ir dando batidinhas assim, espirradas, porque senão ele fica muito concentrado, você vai virar uma poça de verniz aqui e depois não vai ficar legal, vai ficar um grude, então vai dando batidinhas aos poucos. Se você achar que ficou pouco, você espera secar e depois faz outra camada, só não vai espirrando tudo de uma vez que não vai ficar legal. Primer já seco.
Agora eu vou vir com a cor metálica, né? Esse Dylion, ele é um robô, ele é todo prata, então eu vou vir com a pasta metálica da Gold Fix. Pode passar tinta também, mas eu prefiro essa pasta, eu acho que fica um efeito bem legal na peça. Essa pasta, ela é meio carinha, mas ela é bem econômica, sabe? Você consegue fazer ela render bastante, olha, um pouquinho só, você vai passando com o dedo mesmo. Se você quiser passar com o pincel, fica à vontade, mas com o dedo eu acho que ela rende até mais. Aí vai passando ela e não vai gastar tanto assim. Para as partes mais difícil de acesso, né, pode vir com um pincel mesmo. Sempre pega um pincel bem velho, que não tem problema de se estragar, porque essa pasta metálica, ela acaba, né, destruindo com o pincel. Então, assim, é que nem o verniz vitral e tal, você não vai ficar utilizando depois esse pincel para pintura. Então, só usa ele, tipo um pastel de pasta metálica, de verniz vitral, sabe? Ó, vou pegar aqui um pincel mais firme um pouco, que para essas partes aqui é mais fácil do que esse daqui. Esse daqui que é comprido, ele é muito mole, então eu vou trocar por esse aqui rapidinho. Uma coisa importante também, pessoal, essa pasta que eu passei, ela é o prata imitação. Se você pegar o prata envelhecida, que é essa daqui, ele vai ficar uma cor bronze, tá? É a imitação que tem essa prata forte. E agora na espada eu vou passar o ouro velho, que vai ser um dourado bem bonito também. Seguindo então aqui, agora eu vou pintar as partes pretas aqui do robô e eu vou utilizar essa caneta acrílica aqui para facilitar o meu trabalho. Você pode utilizar tinta normal também, é que ela é mais prática. Eu vou deixar também depois aqui na descrição o link dos materiais que eu estou utilizando. E bastante gente pergunta, né, se essas canetas realmente a tinta mantém, se não sai. É assim, gente, a tinta acrílica, claro, ela vai durar na peça normalmente, né? Que nem qualquer outra tinta acrílica. Só que você tem que pensar no verniz que você vai utilizar, né? Sempre utilizem um verniz bom, sabe? Uma marca boa, um verniz forte e tal. Eu sei que tem verniz bem baratinho no mercado, mas às vezes não é tão bom. Como eu disse, eu utilizo, né, esse da Acrylex, o Acrylfix aqui. Esse daqui eu não tenho problema nenhum, então também vou deixar depois o link para vocês, né? É um verniz de muita qualidade. Então, utilizem um verniz bom que vocês não vão ter problema com nenhuma tinta, tá? De Vallejo a Acrylex, vocês não vão ter problema. Várias demãos, com bastante cuidado, para não ficar aquelas marcas de pincel, né? Aqui, olha, tanto faz se eu passo com cuidado, se eu não passo com cuidado, ele vai ficar bem coberto aqui, não vai ficar marca, a cor é bem bonita, olha, eu gosto bastante mesmo dessas canetas. E essas canetas também, pessoal, o meu kit eu comprei com 72 cores, né? Vem muita cor, porque eu preciso de várias tonalidades da mesma cor, vários tipos de verde, de azul, de rosa, né? Então, eu já comprei logo 72. Mas você acha a partir de 12 cores, eu garanto que já vai te ajudar bastante. As cores que eu tô mais utilizando é o preto e o branco, né? Então, no kit de 12 cores você já vai encontrar. E claro que ele vai ter um preço, né, aí bem mais acessível para você pegar a princípio, né? Então, vocês podem pegar um kit pequeno e ir testando e vendo se faz sentido. Se fizer sentido, daí aproveita e já compra logo de 72, que vale muito a pena.
E vocês vão ver também alguns outros makers, né, falando que não gostam tanto de caneta acrílica, que as cores não são tão vibrantes, que é melhor utilizar as tintas mesmo, e assim vai de cada um, né, gente? Eu acho que sempre quando você olhar alguém falando alguma coisa e tal, e ver uma pessoa falando diferente, você pode testar, sabe? Às vezes o que faz sentido para uma pessoa não faz para você, ou o que faz para você não faz para ela, e tá tudo bem, sabe? Cada um pode fazer o que fizer sentido para ti. Então, como eu disse, para mim, essas canetas são muito boas para esse tipo de detalhe, né? Eu não vou pintar aí uma pele com caneta acrílica, por exemplo, que não vai fazer sentido, mas aqui o preto vai ser preto de qualquer forma, independente das tonalidades. Então, no meu caso, quanto mais preto, melhor. E a caneta acrílica, ela vai entregar bastante isso daqui. Agora, se você não quer utilizar a caneta, não tem a caneta e tal, você pode utilizar algumas gotas de nanquim da Acrylex mesmo, junto com a sua tinta, que ele vai ficar bem bom, sabe? Vai dar uma cor bem forte também. E como eu comentei também, não vão utilizar o nanquim apenas sem tinta, porque ele vai ficar muito líquido, não vai ficar legal, não vai aderir à peça, mas para deixar assim uma tonalidade mais forte, né? Vai ser bem legal vocês utilizarem o nanquim. E é bem baratinho, você acha em papelaria, acha aí na internet facilmente. Bom, agora vamos colocar as cores, né? Já dei mais umas passadinhas aqui do branco, o fundo não tá 100%, mas como eu vou colocar outra tinta, já tá ótimo, tá? Para esse amarelo, eu tô utilizando o amarelo ouro da Acrylex junto com o nanquim. Olha, pessoal, eu vim com outras camadas da tinta, né? Passei mais umas 2 ou 3 vezes cada cor novamente de tinta. E agora eu vou vir com o verniz vitral. Olha, eu vou usar esse verniz vitral da Acrylex, que eu quero para dar um efeito de vidro, mais ou menos nessa peça. Dá para utilizar ele puro ou dá para utilizar ele diluído em solvente, né, em água rasa. Mas eu vou utilizar ele aqui puro mesmo. Eu vou passar esse verniz só na parte vermelha, verde, e na parte amarela eu vou passar o verniz amarelo mesmo, vitral amarelo. Porque esse vitral amarelo, ele tem a cor bem parecida com o amarelo que eu utilizei ali. Então, não vai dar muita diferença se eu usar o amarelo, ele vai até deixar mais bonito. Agora, o verniz vitral vermelho, ele é bem mais escuro que esse vermelho da peça. Então, se eu passar ele aqui, não vai ficar legal. Então, eu vou preferir passar o transparente nessas partes aqui, no verde e no vermelho, e no amarelo dá para utilizar o verniz vitral amarelo mesmo. E eu coloco em bastante excesso mesmo, que é para não ficar nenhuma marca de pincel, e vou dando batidinhas assim, principalmente nessas partes bem grandes, como essa parte vermelha aqui, olha. Eu coloco em excesso e vou dando batidinhas, que daí não fica marca nenhuma e ele vai parecer como um vidro aqui, uma... Prontinho, eu já tinha passado, né, mais demãos de cada cor, já tinha envernizado a peça, deixei secando de um dia para o outro e daí vim com o verniz vitral para dar os últimos detalhes. Agora é só guardar, esperar secar por uns 2 dias e daí poder embalar para enviar para o cliente. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir. Podem também tirar dúvidas nos comentários e me sigam aqui também para mais vídeos. Tchau!